O meu nome é Suelen e eu quero falar hoje com você de mãe para mãe. Nós vamos iniciar hoje uma conversa sobre desfraude. E antes de você ouvir esse vídeo, eu te peço que, por gentileza, clique e dê um like para que a gente continue motivados e sempre trazendo novidades para vocês. E se você gostar, não esqueça de compartilhar com os amigos, com a família. Eu tenho certeza que esse assunto pode estar ajudando e colaborando com alguém. Hoje eu quero compartilhar a experiência de como foi o desfraude do Emanuel. Eu engravidei do Emanuel com 25 anos e foi uma gravidez totalmente desejada e planejada. E eu e o papai começamos a pesquisar tudo sobre cada fase da gestação e sobre o que esperar quando se está esperando. E esse, inclusive, foi um dos livros que eu li e compartilhei com meu marido na fase da gestação. Eu super indico para vocês lerem O que esperar quando se está esperando. E quando a Emanuel já estava com 1 aninho, nós começamos a estudar sobre o desfraude. Vimos alguns vídeos, conversamos com o pediatra e lemos alguns artigos sobre esse assunto. E nós decidimos que nós iríamos realmente seguir o conselho de tirar e preparar ele para essa fase, para tirar de uma vez. Algumas pessoas, elas tiram a diurna e deixam a noturna. Outras tiram de uma vez. E nós preferimos e decidimos que seria de uma vez esse desfraude. E aí, assim, eu vou contar a nossa experiência. Não quer dizer que nós fizemos, que é a única opção, que é a forma correta, porque para nós foi correta e cada criança é uma criança. E nós temos que respeitar isso também, não é? E aí nós fizemos dessa forma. Eu aconselho a vocês que tentem fazer dessa forma, mas que respeite o momento e o desenvolvimento e amadurecimento de cada criança. Quando a Emanuel fez 1 aninho, nós decidimos que nós íamos trabalhar com ele até os 2, porque é uma fase mais de interesse da criança, de ver o que o pai está fazendo, de ver o que a mãe está fazendo. Então seria mais leve e mais um processo mais lento, para que a gente pudesse preparar ele para que aos 2 anos nós iniciássemos o desfraude de uma vez. E aí foi muito tranquilo. Quando chegou o verão, mais ou menos em dezembro, nós começamos a deixar ele mais de cuequinha, sunguinha, e para ele poder brincar mais na piscina. E nós compramos também um piniquinho bem simples de plástico. E aí ele ficou super animado. E nós falamos com ele que quando ele tivesse vontade, ele podia fazer xixi lá, igual o papai e a mamãe. E o Emanuel sempre foi muito precoce, né? Sempre foi bem interessado nas coisas. E aí tudo que era novidade, ele queria participar, ele queria mostrar, ele queria fazer. E aí quando ele estava nessa fase de verão, de piscininha, de cuequinha, ele estava achando o máximo. Assim, ele tinha 5 cuequinhas, do tema que ele gostava, na época do desenho que ele gostava, sem nenhuma pressão, era só durante o dia, a gente não tirava porque ele pedia para tirar, para ficar de cuequinha. Mas aí a gente teve uma ideia genial, que foi exatamente um conselho que nós ouvimos sobre esse assunto. Nós estávamos chegando já nessa fase dos 2 anos, e aí nós começamos a trabalhar com ele, que ele já estava virando um rapaz, que ele iria fazer 2 anos, e que quando ele fizesse 2 anos, ele iria ganhar um presente de cuequinhas novas. E aí nós fomos lá na loja juntos e nós mostramos para ele. Eu, o pai e ele fomos comprar cuecas. Nós compramos um monte de cuecas. E ele estava na fase dos super-heróis. Então nós compramos várias cuecas dos temas que ele mais gostava. E aí ele ficou muito ansioso para usar. Aí nós conversamos com ele, explicamos tudo o que estava acontecendo, que ele agora estava naquela fase de crescer, de virar rapaz, de poder usar o piniquinho. E aí ele ficou muito animado. Mas nós falamos: não, filho, nós vamos lavar e guardar para esperar o dia que você vai virar rapaz, que era com 2 anos.
e faltava bem umas 2 semanas para acontecer isso. E aí ele ficou super ansioso, esperando por aquele dia de chegar de usar as cuequinhas. E que ele não iria mais usar as fraldinhas. E ele já estava ficando assim, vamos tirar, mamãe? Ele queria ficar sem a fraldinha já. Aí eu falei, não, vamos esperar. Você ainda é bebê. Tá quase chegando o dia. E todos os dias ele me perguntava, mamãe, vamos tirar? Eu falava, calma, pode usar. E aí a gente deixou ele usando as fraldas. E aí, quando ele pedia para fazer no vaso, geralmente assim, ele estava começando a perceber o momento que ele tinha vontade de usar o banheiro. Então a gente tirava a fralda, colocava ele para fazer porque ele pedia, colocava a fralda de novo. Antes de dormir, a gente colocava ele e falava: filho, antes de dormir você tem que fazer, para não molhar sua roupinha. E ele estava com a fralda ainda. Então a gente foi preparando ele durante uns 15 dias para ele poder entender o local de fazer e que isso era super legal. Ele estava vivendo esse momento intensamente. Te pedia para tirar a fraldinha, fazia o xixi no lugar certo e depois colocávamos a fraldinha de novo. E aí, finalmente chegou o grande dia. O dia em que a gente realmente iniciou o processo de desfraude de uma vez só. A gente decidiu fazer tanto diurno como noturno de uma vez só. E aí, assim, claro que no início ele teve uns escapes à noite, de dia. De dia era mais raro, porque eu estava 100% em casa, então eu estava por conta de acompanhar esse processo bem de perto. E aí, durante a noite, ele demorou um tempo. É claro que ele, assim que ele fazia à noite, ele acordava já desesperado porque tinha molhado a roupinha. E ele ficava, mamãe, molhou, molhou. E a gente ia lá para poder trocá-lo. E tava tudo bem, não tem nenhum problema, porque ele estava nesse processo e a gente tem que respeitar o tempo disso. E aí ele foi, assim, pra gente foi um processo fácil e rápido. É claro que cada um tem a sua experiência. E eu quero compartilhar hoje isso, sobre a nossa experiência quanto ao desfraude. E a gente tem que entender que cada criança tem o seu tempo. E aí o Emanuel foi super rápido no processo. E depois disso, a gente nem se lembra quantas vezes que ele teve esse escape à noite, porque foi muito tranquilo e muito rápido. Então a gente quer passar para vocês essas ideias de como que a gente pode trabalhar essa autonomia da criança. A gente queria fazer isso dos 2 ao 3. Então, durante esse ano inteiro que a gente trabalhou desfraude com ele, a gente foi bem leve, porque é uma criança muito pequena e ele estava super interessado ao processo. Foi um sucesso, porque nós queríamos trabalhar isso para que ele entrasse na escolinha aos 3 anos, já desfraudado, já com essa autonomia. Tanto que na escolinha, quando ele entrou, ele não teve escape lá. Ele sempre pedia para fazer. Então é muito legal isso, sabe? Trabalhar com a autonomia. Aqui em casa a gente sempre preocupou de observar o que a criança dá conta de fazer, de acordo com a idade, com o tempo dela, e com a maturidade que ela tem. Então a gente sempre quis trabalhar com o Emanuel a autonomia, o que ele dá conta de fazer nessa fase. E a gente sabia que ele dava conta. Então, assim, por isso que foi um sucesso esse processo. E a gente sabe que não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. A gente precisa entender como é cada criança e como trabalhar para que ela alcance esse objetivo. A gente precisa sempre comemorar as pequenas vitórias. E assim, cada vez que ele acertava, a gente elogiava e fazia festinha. E inclusive uma das coisas legais foi quando a gente passou do pinico para o vaso sanitário. Nós usamos aquele redutor. Ele não gostava muito, mas ele usava. E a gente sempre dava tchau pro cocô. E era muito interessante fazer aquela festa toda porque ele deu conta de fazer o cocô no vaso. Gente, é muito fofo. Essa fase, assim, é uma fase que eles querem mostrar que dão conta, sabe? De fazer o que a gente propôs. E, assim, é muito bonitinho. Vamos incentivar, vamos elogiar, porque eles vão querer sempre fazer aquilo para que eles recebam o elogio novamente.
Então é isso, pessoal. Espero que a nossa experiência possa agregar um pouco à família de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.